Gente, eu queria. Primeiro, muito obrigado, seja bem-vinda. Que bom recebê-la aqui para que eu possa lhe oferecer o meu café e para falar sobre um tema tão em voga, tão gostoso de se conversar, que é a vacinação. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Leite. Falar sobre vacinação, eu passo assim um dia falando sobre vacinação, porque é um tema muito maravilhoso de conversar, de pontuar, de divulgar, de disseminar tudo que a gente puder utilizar para a gente estar expandindo essa palavra vacinação, imunização, é bom. Porque é através dela, né, que a gente consegue prevenir muitas doenças. Então, assim, é um tema grandioso. Hoje, principalmente nos dias de hoje, após a gente viver uma pandemia, né? Sem dúvida nenhuma. Eu nasci, minha mãe aplicava todas as vacinas que tinha direito, ela me aplicava, levava para aplicar lá no posto, etc. E é uma coisa que todas as mamães devem fazer com seus... Exatamente. Mamães não, os pais, né? A gente só fala mamãe, né? Mas tira logo o pai de... Que os pais devem fazer, né, doutora? Isso é uma responsabilidade, né? É um dever dos pais e responsáveis e é um direito da criança. Então, bem antigamente, ali em 1940, 60, a gente tinha pouquíssimas vacinas. Quase não existiam vacinas, a realidade é essa. E hoje, no ano de 2025, a gente tem pelo menos 20 imunizantes disponíveis para estar prevenindo. Então, assim, é uma gama bem extensiva aí de imunizantes que a gente pode estar usando, que é ofertado pelo SUS de forma gratuita. Muitas dessas vacinas, elas estão também na rede privada. E nós temos o direito na rede do SUS. Então, nós hoje temos a vacina da pneumocócica, da meningocócica, da difteria, do coqueluche. Então, são muitas vacinas, Leite, muita mesmo. Que bom. Então, quanto mais a aplicação da vacina, quanto mais esse movimento se amplia, menos as pessoas são acometidas de doenças, né? Exatamente. A gente sempre costuma utilizar a seguinte fala: não é que a gente nunca vai adoecer, Lógico. mas se vier a ter, a gente vai ter de uma forma mais leve, uma forma mais branda. Vai evitar aquelas formas mais graves e evitar um futuro óbito, como a gente vivenciou isso na pandemia do Covid-19. Sim. Então, as vacinas, elas vêm para proteger... E o Covid continua, né? O Covid continua, é uma realidade, ela vai tendo suas mutações, apresentando sintomas diferentes, mais sintomas respiratórios, mas ela continua.
E aí existem sempre atualizações da vacina, que são as cepas que estão circulando hoje no nosso Brasil. Não só no Brasil. Então, essas atualizações da vacina, ela vem com que proteja mais ainda a nossa população. E é sempre importante, principalmente aquele público vulnerável, que são idosos, gestantes, crianças, aquelas pessoas que tenham comorbidades, imunodeprimidas, que estão passando por algum tipo de tratamento oncológico. Esse público que tem uma vulnerabilidade maior em relação à sua saúde é um público principal para estar tomando esse tipo de vacina. No que consiste esse movimento que está sendo feito aí a nível Brasil ou é mundial? Esse movimento de vacinação. É a nível Brasil. Uma das principais causas desse movimento vem pelo sarampo, porque até o ano de 2018, o Brasil ele tinha o certificado de erradicação do sarampo. E aí, depois de 2018, ele perdeu esse certificado de erradicação. 18 agora. Isso. E aí o Brasil ele vem registrando casos de sarampo. A gente já teve caso esse ano no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, e nós temos agora no Tocantins. Muito próximo aqui da região do nosso estado. Né? Tá subindo, pois é, a nossa preocupação maior. Quem faz ali limite, fronteira com o Tocantins é o Maranhão, que a taxa de abandono do sarampo, da vacinação contra o sarampo, é altíssima. Então, consequentemente, o número de pessoas, de crianças protegidas é baixo. E aí nós temos aí o Ceará fazendo também limite com o Maranhão. Nossa cidade é uma cidade extremamente rotativa, né? Circulante, de romeiros, e aí vem de todo local. A nossa preocupação é que a nossa população, não somente a nossa população, mas que todo o Brasil ele esteja imunizado, principalmente contra o sarampo, para evitar as doenças. Quando acometida em crianças que elas não estão vacinadas, ela vem de forma mais grave, levando até o óbito. E aí, essa movimentação, ela se dá principalmente após a pandemia, porque, infelizmente, no período da pandemia, todo mundo teve que ficar recolhido, né, em suas residências. E aí, muitas pessoas não se vacinaram, principalmente as crianças. E aí, as nossas coberturas vacinais... Eu acho que são os mais prejudicados, né? Porque a responsabilidade é dos pais, né? Isso. Os mais prejudicados foram as crianças. Então, essas coberturas vacinais, elas caíram consideravelmente. E o Brasil, ele vem nessa movimentação nacional nessa vacinação, para que nossas coberturas, elas subam. E essas coberturas, elas fiquem de forma homogênea, que aí mostra que nossas crianças, elas estão vacinadas com todas aquelas vacinas preconizadas por faixa etária. Doutora, eu particularmente sempre tenho um postinho perto da minha residência e eu sempre passo lá e digo que... As meninas já me conhecem, o que é que tem de vacina nova aí? Tá aqui minha carteirinha, aplica o que tiver. Essa ação, porque eu tenho ouvido também falar aí na mídia, de certa forma, que o município tem uma disponibilidade de algumas vacinas aí que as pessoas não estão buscando. Procede? O nosso município, ele dispõe, né, a vacina ela é vinda através do Ministério da Saúde, é um repasse ministerial para o estado e para os municípios. A gente recebe vacina por faixa etária, né, aquelas vacinas que podem ser realizadas naquelas faixas etárias, e a gente tem uma grande procura. Existe aquele público que infelizmente ainda não vai, que é um pouco mais resistente. Ou então porque é muito distante, uma condição socioeconômica baixa. E aí a gente utiliza de estratégias, Leite, para poder essa vacina chegar até essa população. Nós temos uma população mais distante, que eu não sei se você conhece ali o Minha Casa Minha Vida Padre Cícero, que é após o Oásis. Bem distante, né? Daqui do Centrão. E aí é um público que a gente precisa ter um olhar diferenciado. E aí a gente sempre procura estar levando vacina até essa comunidade mais distante para essas crianças elas estarem vacinadas. Às vezes acontece deles não serem vacinados ou então não procurar devido a essas condições. Mas, infelizmente, ainda nós temos um público que ele resiste àquela hesitação vacinal, que a gente vem sempre lutando contra os fake news, que vacina mata, vacina não mata.
Não existe de vacina matar. É a oposição da vacina, né? Pois é. Então, aí ele vem nesse diálogo, nessa fala, e a gente sempre vem trabalhando, desmistificando essa ideia, essa cultura, essa fala, respeitando também, né? Porque Sim, cultura, crença, a gente tem que respeitar, mas mostrando os benefícios. O que é que a vacina ela pode trazer de benefício para aquela criança, para aquela gestante, para aquele idoso, para aquela pessoa que tem a comorbidade, para aquela pessoa que tem alguma condição especial. A gente vem fazendo esse trabalho. É um trabalho devagar, é um trabalho um pouco difícil, mas que a gente vê que vem dando certo. Eu tenho observado que o município, em especial Juazeiro, mas os demais também, eu tenho observado que tem... eu vou falar assim, a gente fala o prefeito, o gestor público, mas na verdade são os agentes envolvidos no processo da saúde, né? São vocês, né? Sim. São as pessoas, né, que parece que são apaixonadas pelo que fazem, são assim, como você disse, se deslocam para os lugares mais distantes para atender uma criança, uma pessoa para vacinar, dentre essas meninas do agente de saúde que saem de casa em casa, né? É impressionante assim, o amor, o carinho, a dedicação. Então eu quero até aqui mandar um abraço para todos que têm esse empenho, esse carinho, esse respeito, porque acima de tudo é respeito às pessoas, ao ser humano, né? Garantir, né? A qualidade, a saúde, o acesso. É o que todos esses profissionais, esses trabalhadores, eles vêm fazendo. Porque é fácil falar, reclamar, né? É fácil dizer que não tem medicamento, que não tem isso, não tem aquilo, mas não sabe por trás o que é que está sendo feito para você evitar aquele medicamento. Exatamente. Então, é bom apontar assim, né? É bom, né? Apontar, mas esquecem das suas obrigações também. Sim. Então, a vacinação, então, muito merecedor esse dia, né? Em especial agora no mês de outubro, o dia é mundial, né? Da vacinação? É nacional. É um movimento nacional, né? Mas e o dia? É mundial, internacional, não? O dia ele é mundial, só que o dia mundial de imunização ele é no dia 9 de junho. 9 de junho. E aí esse mês de outubro ele vem nessa movimentação nacional de recuperação das coberturas vacinais, de intensificação de vacinação. Que bom. Vem atendendo os objetivos, as ações da Secretaria de Saúde? Sim, ela vem atendendo sim. A gente sempre procura estratégias, a gente tem um mapa dessas localidades. A gente sempre vai fazendo um acompanhamento por estratégias, por ações, de onde é que tem menos crianças vacinadas. Onde está tendo mais dificuldade de adesão, onde tem menos crianças que não procuraram um serviço, ou então que a cobertura está baixa naquela localidade. E daí, em cima desse planejamento, a gente vai executando essas ações. Então, eu sempre pontuo esse número de que a gente realizou a primeira ação no mês de abril, foi maio. Lá no Minha Casa Minha Vida Padre Cícero, a gente fez uma ação de 8h30 da manhã às 11h. Uma equipe bem grande, com muitos profissionais que estão ali dentro da sala de vacina. A gente levou para lá e em 3h30 a gente atendeu 156 pessoas. Aí eu estou falando de pessoas, porque quando a gente analisa a caderneta, a gente chegou mais ou menos em 400 doses aplicadas. Então, foram muitas. Então, ao ponto que é bom de eu estar vacinando uma localidade dessa, eu já tenho que estar pensando um pouco mais à frente. Se essa localidade eu vacinei desse tanto, eu tenho que voltar mais vezes para cá. Porque o número de crianças, de gestantes, idosos, adolescentes com vacina atrasada, ela é maior. E aí a gente tem que dar continuidade nesse trabalho para a gente não zerar. Sim, porque sempre vai ter crianças para tomar vacina no prazo. Porque são muitas vacinas. Mas a gente deixar aquelas crianças no prazo, não nenhuma delas ficarem atrasadas. E o fato de atrasar pode ser tarde, né? Digamos assim. Sim, porque existem vacinas que passar aquela faixa etária, a gente já não pode mais realizar. Aí a criança ela não fica imunizada. É um exemplo da vacina rotavírus.
A vacina rotavírus, passar uma certa idade, eu já não posso vacinar. Se eu perder a primeira dose, eu já não posso fazer a segunda dose. E a criança, ela não fica vacinada contra essa vacina. São detalhes que... Essas orientações vêm lá no pré-natal, vem? Das mamães grávidas? Sim, tanto no pré-natal, como também na puericultura. A puericultura é aquelas consultas desde o nascimento da criança. Quando a mãe tem a criança, 7 dias após, já tem a visita do enfermeiro, da equipe da unidade, 7 dias pós-parto. Aí tem a consulta de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses. E aí essas consultas, elas já ficam casadas com o dia da vacinação. Que legal, que legal. Tem como você atender, tem como você ser atendido pelo poder público, pelos profissionais de saúde e cuidar bem da sua família, não tem? Se você analisar de forma criteriosa e detalhada? Tem, gente, é só querer. Não é só mamãe, viu? Alô, papais, olha a sua responsabilidade também. Estou conversando com a enfermeira doutora Ana Luísa, ela que é coordenadora de imunização da Secretaria de Saúde do município de Juazeiro do Norte, conversando sobre esse movimento nacional de vacinação. Nada mais justo que bebermos água, São Geraldo, né? Verdade. Por favor, por favor. Doutora, preparei um cafezinho aqui muito especial, a minha produção preparou. Você aceita? Sim. Por gentileza. Quer conhecer um pouco mais sobre esse movimento nacional de vacinação? Quer aprender ou ter cuidados com as suas ações na atenção à vacinação? É só ficar ligado. No próximo bloco tem mais, viu? É só o tempo do cafezinho. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com a coordenadora de imunização da Secretaria de Saúde do município de Juazeiro do Norte, a doutora Ana Luísa, que abrilhanta o nosso programa de hoje, falando sobre o movimento nacional de vacinação, no mês da vacinação, no mês de outubro, no mês rosa também, inclusive, né? Doutora Ana Luísa, Outubro Rosa, falei agora e lembrei, né? Se nós observarmos, o Outubro Rosa dá-se uma ênfase muito grande, o azul, o Novembro Azul, né? Isso já vem até de longos anos. Hoje o ano inteiro tem verde, amarelo, lilás, preto, branco, azul, todas as cores, né? Diga uma coisa, e da vacinação? Coincidentemente é no mês de outubro. No que é que consiste esse movimento e quem é que promove? Esse movimento ele consiste quando o Ministério ele visualiza em que as coberturas elas não estão conforme preconizada pela meta deles. A meta de cada vacina, com exceção da vacina da BCG, que é aquela vacina quando a criança toma ao nascer, na maternidade ainda, todas as metas são de 95% pelo Ministério. Então, quando o Ministério ele visualiza em que as metas elas não estão conforme eles preconizam, eles instigam os municípios, os estados, eles provocam para estar desenvolvendo ações para essas coberturas elas aumentarem, tendo em vista já praticamente o finalzinho do ano. Então, ele consiste, mais ou menos, nessa linha. Tem seu lado positivo, porque aí o número de propagandas, de disseminação de informação, eles aumentam. E a gente também tem um olhar negativo. Se o Ministério, os estados e os municípios, eles estão promovendo esses tipos de ações, é porque muitas das nossas pessoas, crianças, aquele nosso público, não está imunizado. E eles têm essas informações, né? O que eu acho legal é isso, né? Nós temos formação em tempo real. Tempo real. Porque se vacinou hoje, a gente já tem amanhã tudo consolidado, via Ministério da Saúde.
Então, antigamente não tinha esses dados, não era mais, nada informatizado. Sim. Então, desde ali 2018, 2019, que vem essa informatização nas unidades de saúde, que você coloca a sua vacina no sistema e o usuário ele pode visualizar, ele não é necessário que você tenha mais o cartão físico, porque você tem o seu cartão digital, mas mesmo assim é disponibilizado ainda o cartão físico, e muitas pessoas não conseguem, infelizmente, ainda ter o acesso, mas ele é disponível para toda a população. Então, você tem o seu cartão ali digital e você consegue visualizar todas as suas vacinas. É você tomando sua vacina, aquele profissional colocando no sistema e praticamente de imediato você visualizando. Né? Visualizando. Legal. Então, hoje o Ministério ele tem todos esses dados, esses compilados por gênero, por idade, por localidade, seja por um município de ocorrência, seja por um município de residência, e aí eles fazem aqui esse cálculo. Por um número de nascidos vivos, pela faixa etária. Então, puxa todas essas informações, faz o cálculo e ali a gente tem a nossa cobertura. Olha só, né? Como nós estamos avançados, né? Isso aí reflete na saúde das pessoas. Sim. Isso aí reflete no impacto social dos municípios. Isso. Tem uma série de fatores aí positivos, né? Aí estamos extremamente vigilantes, né? Porque à medida que a gente visualiza que uma cobertura ela está um pouco abaixo, então a gente já está ali atrás de ver ações, desenvolver, planejar, executar para estar atingindo essa cobertura e essas crianças estarem imunizadas. E a gente sempre costuma falar, não é só pela cobertura, é pela aquela criança estar imunizada. É daquela criança, né? É uma vida, é por aquela criança, aquele familiar, aquela criança evitar doenças graves. Não só o sarampo, recente também nós tivemos um alerta do coqueluche. É uma doença que está, um tempão que a gente está assim, não que a gente não veja casos, existem casos, mas antes o coqueluche eram muitas crianças que vinham até a óbito. Então, assim, hoje nós temos a vacina para o coqueluche. Então, a gente pode estar evitando esses óbitos. Então, assim, o nosso maior objetivo é que a criança ela esteja imunizada. E isso nós salvaremos uma vida e teremos um custo menor de custo menor, sim, porque nós estamos trabalhando com prevenção. Sempre é a melhor opção, né? Sempre é a melhor opção, a gente está prevenindo. Esse movimento é feito anualmente ou esporadicamente? O Ministério da Saúde, ele vem fazendo anualmente. Geralmente entre os meses de agosto e outubro, ele desenvolve um Dia D nacional, mas o nosso município, ele vem desenvolvendo mensalmente. A gente vem desenvolvendo de forma mensal porque a gente vem percebendo que durante a semana muitos pais estão trabalhando, né? Crianças estão nas escolas e acaba que não tem a oportunidade de, durante a semana, procurar um serviço e vacinar seus filhos. Então, a gente optou que de pelo menos um sábado no mês, a gente está abrindo algumas das nossas unidades de saúde e tendo vacinação. E aí a gente vê que nos sábados tem muita procura, a demanda é muito grande. Então a gente está dando essa oportunidade, ampliando, garantindo acesso para essa população, que se não pôde durante a semana, no horário do almoço, ela pode estar nos procurando no sábado. E aí a gente sempre faz a divulgação, quais são as unidades que irão abrir, os horários, para eles estarem se direcionando. Deixe de reclamar e procure saber direitinho. Aí depois você reclama, né? Se achar que se tiver cabimento, né? Bem por aí, Leide. Eu sei, porque a gente reclama de tudo, a gente reclama. Sempre que não tem, a gente reclama. E quando tem, a gente reclama que só tinha uma. Era para ter duas. Era para ter duas. Infelizmente, a população é assim. Mas, assim, acima de tudo, procure saber as informações, porque, assim, eu acompanho a mídia de um modo geral. E eu sei que o quesito saúde a nível Brasil é sempre muito precário, sempre muito a desejar, e vai ser a vida inteira, porque surgirão novas doenças, novos problemas, novos... Né? Quando eu lembro, quando veio um regional desse para cá,
quase não era utilizado e, de repente, hoje é sufocado. Sobrecarregado, né? Então, assim, por quê? Não tem que, né? Então, vai continuar a vida inteira, as pessoas vão continuar adoecendo, a população vai aumentando, é um processo natural e nós vamos reclamar a vida inteira. Né? Agora, reclame construtivamente, reclame com serenidade, procure saber antes. Isso. Mas eu tenho observado, nesses últimos tempos aí, nesses últimos, eu diria, ano, o índice de reclamação da saúde diminuiu bastante. Aqui no Juazeiro, Crato, Barbalho, eu tenho observado. Tem diminuído bastante. Assim, nas redes sociais, é precário? Mas a população vai reclamando menos. Por quê, hein? É muito interessante para se refletir, né? Eu vou tirar mais ou menos o exemplo do meu setor. Logo quando a gente iniciou na imunização, ali no ano 2021, que foi onde a gente teve o boom da pandemia, onde chegaram as vacinas, as pessoas estavam muito ansiosas. A gente tem uma população muito imediatista. Sem dúvida. E choviam reclamações, Leite. Era assim, eu acho que por dia eu recebia mais assim, uns 5 a 6 ouvidorias. Diariamente. Aí você me pergunta, eram os profissionais que eram ruins? Não, não eram. Mas eram imediatistas, era uma população muito imediatista que queria por muitas vezes que aquela resolutividade fosse de imediato, naquela hora, sendo que não tinha como. A gente dependia de um Estado, dependia do Ministério da Saúde, de uma resposta, de um parecer. E aí, cada vez mais, eu sempre pontuei essa fala. Serenidade, empatia. Vamos se colocar, a gente não sabe como essa pessoa saiu de casa. Sim. Apesar que a pessoa também tem que se policiar, né? Sem a gente dúvida, tem que respeitar o próximo. Mas quando chegar, deixa eu falar. E aí, pede para sentar, conversa, explica. Graças a Deus que diminuiu assim. Hoje é muito raro a gente responder uma ouvidoria. É muito raro mesmo a gente responder. Eu acho que esse ano inteiro, se eu respondi 2 ouvidorias, foram muitas. Mas também a gente saiu daquele momento da pandemia, onde as pessoas estavam muito aflitas, né? Era aquelas tensões, né? Muito tenso, com medo do que poderia acontecer. É feito um trabalho de conscientização da população quanto a isso? A gente trabalha muito educação e saúde. A imunização ela faz parte do Departamento de Vigilância em Saúde, em parceria com a atenção primária, que é um dos carros-chefes da saúde, que é responsável pelas unidades básicas de saúde. A gente vem fazendo esse trabalho de educação em saúde nas escolas, na sala de espera das unidades de saúde, de falar sobre a importância da vacinação. A gente tem parceria também com a educação, a SEDUC, com a SEJUVE, que é a Secretaria de Juventude e Esportes, e também nós temos parceria com a SEDEST, Desenvolvimento Social, com trabalho no CRAS, com trabalho na SEJUVE. A gente teve agora, recente, movimentos da juventude, vacinação nas escolas desse público jovem, levando a conscientização da vacinação, da não hesitação, e aí... É aquela mesma fala, a gente vinha aos poucos, é um trabalho de formiguinha, né? Sim. Mas vem surtindo efeito, Vem surtindo efeito. De 10, se a gente conseguir atingir 2, foi muito. Sim. Mas aí da próxima a gente consegue atingir 4, mais 2, e mais 2 a gente chega em 10 e vai conscientizando essa população. O foco principal é essa conscientização, esse processo. Porque as pessoas cansadas muitas vezes, né, as pessoas muitas vezes cansadas, saturadas já de problemas do passado. Isso. Às vezes desgastado, você disse algo extremamente relevante, você não sabe como essa pessoa acordou hoje. Sequer se tomou um cafezinho para vir para cá. Verdade. Né? Se discutiu com alguém, se vem com problema, se está com problema de saúde. Quer dizer, tem uma série de fatores que impactam, né, na emoção dessa pessoa. Isso. Então, trabalhar o cliente interno, né? Trabalhar a equipe por trás é muito importante também. E devem ouvir cada coisa, que benção a Deus. Sim. Mas a gente também ganha muitos elogios, ganha as caixinhas de chocolate depois, quando eles verem que erraram, que excederam.
Vem surtindo efeito o vem surtindo trabalho. efeito. É o trabalho de formiguinha que vem sendo plantado, e eu acho que isso deve sim continuar, porque se o índice de reclamação pública vem diminuindo, é porque algo de bom está acontecendo. Isso, né? isso. A gente vem acertando. Vem acertando, E se a gente der uma volta, por exemplo, a nível de Juazeiro, você citou lá o bairro Noase. A secretaria pontua esses bairros, é controlado para saber onde a vacinação é mais atuante naquele bairro A, B ou C? Sim, a gente tem uma avaliação, uma planilha de avaliação de cada equipe. E aí, através dessa avaliação, a gente vê como essa cobertura ela está, esse número de crianças elas estão vacinadas. Então, quando a gente faz uma análise dessa por equipe, se a gente vê que tem muitas crianças com vacinas atrasadas, a gente já avalia dali e intensifica o trabalho naquela equipe, naquela comunidade. Então, a gente tem focado Campo Alegre, que é distante e também é uma comunidade muito grande, que ela precisa de uma atenção também diferenciada. O João Cabral também é uma unidade que também a gente sempre está ali junto com eles. E nós também temos um Frei Damião, que é extremamente populoso e que é uma comunidade que ela é muito dependente SUS. E por incrível que pareça, Leite, naquela comunidade ali, a grande maioria ela é vacinada. A grande maioria. É muito raro a gente abrir cadastros lá e a criança ela não está vacinada. Que legal, né? A gente fala dessa condição socioeconômica e a gente vê que a condição socioeconômica do Frei Damião ela é muito parecida com a do João Cabral. Então, aquela população, ela está mais dentro da unidade e as crianças estão mais vacinadas. Que bom, né? Que bom. Isso é muito bom. Mas isso a gente não deixa de executar um trabalho lá dentro. Sim. A gente vai também para lá, porque é uma comunidade também que precisa da gente. Precisa de atenção. Talvez seja até por isso, né? Tudo tem a ver, né? Tudo tem a ver. E aí, já no João Cabral, a gente desenvolveu, no mês anterior, agora, mês de agosto, aliás, a gente fez uma vacinação na praça lá, Campo Alegre. Esse mês a gente tirou 2 dias de vacinação lá dentro da comunidade. Então, assim, quando a gente vê que essa comunidade, aquele bairro, ele não está com a vacinação em dia, aí a gente vai junto com a equipe trabalhar, ver o que é que está acontecendo, promover, divulgar carro de som, agente de saúde, fazer aquela mobilização grande. E aí a gente vê uma unidade do aeroporto, que também são as extremidades do município, que é um público diferente, só que aí a gente já vê o seguinte, que aquela comunidade que está no aeroporto é uma comunidade que não está o dia todo em casa. Ela está trabalhando, a casa ela fica mais fechada. E aí é de mais difícil acesso. Então, assim, cada local ela tem uma característica. Outra estratégia. Tem uma característica diferente. Então, naquela comunidade, a gente tem que promover ações durante a noite. E aí a gente vem trabalhando dessa forma. Que bom, que bom, que bom, que legal. Gente, olha, são pequenos detalhes que fazem parte da nossa vida e que a gente precisa estar atento, né? João Cabral, o Frei Damião, maioria da população já vacinada ali, tudo protegida. Lá no aeroporto, outra extremidade, as pessoas trabalham e não tem tempo e a secretaria se preocupa em vaciná-los à noite. Olha só que legal, né? Então deixe de reclamar, vamos valorizar o que temos e parabenizar essa equipe de profissionais da saúde que cuidam tão bem da gente, né? Quando tem esse acesso, quando você respeita acima de tudo. Ela é coordenadora de imunização. Eu converso com a doutora Ana Luísa, que também é enfermeira e abrilhanta o nosso programa de hoje, falando sobre esse movimento nacional de vacinação. Doutora, vamos beber mais água? Por favor. Vamos um pouquinho de água. Mais um cafezinho, doutora? Mais um cafezinho. Por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre o movimento nacional de vacinação através aqui da nossa convidada, a doutora Ana Luísa? Você fica ligado, porque no próximo bloco tem muito mais para vocês.
De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, aprendendo a cada dia sobre vacinação, com a nossa convidada, a doutora Ana, que está aqui abrilhantando o nosso programa de hoje. Ela que é coordenadora de imunização da Secretaria de Saúde do município de Juazeiro do Norte. Isso não descaracteriza você que reside aqui na nossa região, em Juazeiro, Crato, Barbalha, Missão Velha, Caririaçu, Grangeiro, Mauriti, Brejo Santo, Penaforte, Jati. Nós somos transmitidos em todos esses municípios. E pela BrisaNet, pega aqui todo o estado do Ceará, parte do Rio Grande do Norte, parte do Pernambuco, parte da Paraíba. Essa informação vai chegar longe. Então, se você está nos assistindo, cobre aí no seu município também, tá? Lembre-se, vacinação protege pessoas e o município tem obrigações. E você, como papai e mamãe, também, lembre-se disso, tá? A doutora Ana Luísa nos oportuniza informações ricas sobre vacinação. Queria lembrar você que nos acompanha diariamente que vem aí mais uma temporada do programa Café com Leite, a temporada da superação. Você que passou por algum problema, que hoje deu a volta por cima, venha dar um exemplo aqui para as pessoas que encontram-se, talvez, que se acham que estão no fundo do poço. Dê a volta por cima, vem cá, vem dar um exemplo para a gente. Entre em contato com as redes, através das redes sociais com a nossa produção, agende aí um horário, combina com eles, vem contar a sua história aqui, o programa Café com Leite vai estar de braços abertos. Tem muita gente precisando te ouvir. Vem para cá. Agende-se. Doutora Ana Luísa, Outubro Rosa, né? Aí nós temos crianças, adolescentes e nós temos adultos. Eu sempre tive essa curiosidade porque eu sou um jovem adulto. E eu não posso ver uma vacina que eu já estou... Depois que aplicar, eu pergunto para que é. Aí eu te pergunto, existe alguma especificidade, por ser criança, por ser adolescente, pré-adolescente, adulto? Não. Isso existe, Leite. Nós temos um calendário específico para cada público. Nós temos um calendário específico para crianças, para adolescentes, para gestantes, para idosos, para adultos, para o trabalhador de saúde, para pessoas que tenham condições clínicas especiais. A gente tem assim esse calendário todo diferenciado. E aí, a gente falou de criança, eu vou aproveitar e falar um pouquinho de adolescente e depois falar um pouquinho de gestante. Certo. Adolescentes, nós temos a vacina do HPV, que ela protege contra o câncer do colo do útero e também as formas mais graves do papilomavírus humano. E aí, essa vacina ela é realizada, Leite, de 9 a 14 anos. Só que o Ministério ele fez uma extensão temporária. Aquelas pessoas de 15 a 19 anos que nunca tomaram a vacina, elas vão poder estar tomando essa vacina do HPV até o mês de dezembro. Então, aquelas pessoas que não conseguiram, elas podem procurar a unidade de saúde. E não é a nível municipal, é a nível nacional. Quem tiver de 15 a 19 anos pode procurar. Pode estar procurando. Em qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar no Brasil. É um direito. É um direito. É universal. É um dos princípios, a universalidade. Aonde eu estiver, independente de onde eu sou, se eu estiver na nacionalidade aqui Brasil, eu posso estar tomando essa vacina. O que me estranha, eu não sou da saúde, mas o que me estranha é o seguinte, se ela é destinada a pessoas entre 13 e 15 anos, é isso? 9 a 14. 9 a 14, desculpa. De 9 a 14, essa extensão de 15 a 19, por que limita a 14, se oportunamente pode ir até 19? Ela é limitada porque quanto mais cedo aquele adolescente, 9 anos ainda é criança, aquela criança e adolescente, ele tomar a vacina, mais cedo ele está prevenindo. E aí, após ela tomar uma dose, ela já não precisa fazer mais outro ciclo de vacinação. E aí, devido à pandemia, ainda mais uma sequela da pandemia, nós tivemos muitos adolescentes que não tomaram. E aí, o Ministério fez essa extensão para estar prevenindo esses adolescentes que não tinham tomado ainda. O que eu acho legal é isso, quer dizer, olha, nós nos reportamos lá à pandemia para ver os impactos hoje. Isso. E tudo isso é feito em estudo, não é aleatório. Não é aleatório, é comprovado. Comprovado cientificamente, até o fato desse distanciamento, dessa forma de aplicação. Quer dizer, por que a vacina, a oposição
a oposição às vacinas, não é a oposição política, mas a oposição às vacinas sempre acha que faz mal. Olha aí o mal que faz, a falta de cuidado só. Exatamente. Então, a gente sempre está vigilante. Sempre vigilante à nossa saúde, prevenindo. Então, isso vai até... É esse ano só? Esse ano, até dia 31 de dezembro. Então, aquela pessoa de 15 a 19 que não tomou, ela pode estar procurando a unidade e realizando a sua vacina. Legal, legal. Então, a você que de 15 a 19 anos que não está vacinado contra HPV, assim? HPV. Na vacina da HPV. Isso, é assim? Exatamente. Pronto. Ainda dá tempo. Corre lá. Procura aí a unidade de saúde aí mais próxima de você e se vacine, se previna, tenha cuidado. A vacina salva vidas, gente. Eu sou dessa linha. Vacina salva vidas. Se nós não tivéssemos a vacina contra a Covid-19, eu não tenho dúvida que ainda hoje nós estaríamos, se ainda estivéssemos aqui, é claro, né? Com certeza estaríamos dentro de casa. Pense nisso. Doutora, nós estamos no Outubro Rosa. Vem aí o Novembro Azul, que são os meses de destaque, de cores destacadas, é claro. Mas aí eu te pergunto, tem alguma peculiaridade na questão da vacinação? Por exemplo, mulheres que têm problemas, câncer de mama, o tema é esse, né? Isso. Tem alguma peculiaridade? Deve se vacinar? O Outubro Rosa, né, ele vem fazendo alusão ao câncer de mama. E aí, quando se trabalha o câncer de mama, na mulher ele já estende também para a prevenção do câncer do colo uterino. Sim. E aí a gente trabalha a vacina do HPV em cima desse público. Os homens não têm útero. Mas aí pergunta, e ele precisa tomar a vacina da HPV? Precisa. O papilomavírus humano, ele tem pelo menos 150 tipos de cepas. E existem as mais graves, que é 150 tipos de cepas. Então, as mais graves é justamente o que é a da vacina, que é para estar evitando. E aí o HPV ele pode dar câncer na garganta, no útero, em vários locais. Então, as formas mais graves são a que é disponibilizada na vacina para que esteja protegendo. Aí a gente vê o Novembro Azul. Novembro Azul, a gente vem trabalhando o câncer de próstata, a saúde do homem. E aí, uma vacina específica para o homem, a gente não vai ter. Mas nós temos vacinas que podem ser realizadas no homem, que nós temos a vacina do sarampo, a vacina do tétano, a vacina da hepatite B. Então, essas vacinas, elas podem estar sendo realizadas de acordo com o calendário básico dele. Se ele nunca tiver tomado, ele vai iniciar o esquema dele tomando essas vacinas. Doutora, eu sou contador, sabe? E a regra diz que as pessoas, os filhos menores de 14 anos têm direito ao salário família. Porém, tem uma exigência, lá na lei da Previdência Social, tem uma exigência que, garotos, os filhos até 6 anos, entre 6 e 14 anos, têm que estar estudando e levar para a empresa o comprovante da matrícula. Mas de 0 a 6 anos tem que levar o cartão de vacinação, sob pena de não receber. Se a empresa não pagar, ela está correta. Sabia disso? Na parte nessa especificidade de contador, eu já não tinha conhecimento. Pois é, mas até 6 anos ele é obrigado, o pai é obrigado a levar para poder ter direito a receber o salário. Mas nas escolas, de forma estadual e municipal, é necessário que no ato da matrícula ele leve o comprovante de carteira de vacinação que está em dias, a nível estadual. E se não tiver em dias, isso cabe tanto para a escola privada como a da rede pública. Certo. E se a caderneta ela não tiver em dias a vacinação daquela criança, ela não perde a matrícula, mas ela tem um prazo de até 90 dias para regularizar aquela caderneta. Vá tomar as vacinas, né? De um jeito ou de outro, tem que tomar a vacinação. Pronto, agora vamos lá. E já que eu tenho que tomar a vacinação, doutora, eu te pergunto, eu posso procurar aquele postinho perto da minha casa? Pode procurar o postinho perto da casa do senhor,
perto do trabalho do senhor, perto da casa ou do filho, ou de algum parente. Sala de vacina, ela é universal. Então, eu posso se eu me sinto confortável e eu gosto daquela técnica de vacina de uma localidade mais distante da minha residência, eu posso. Que bom. Eu posso. Se eu gosto a facilidade é grande, não toma se não quiser. Se eu estiver em outro estado e tiver no tempo de vacinação, até para a minha vacina, e eu quiser tomar lá onde eu estou, eu também posso. Essa é universal. Onde eu estiver, eu posso tomar a minha vacina dentro do Brasil. Direito à saúde. Direito à saúde garantido. Que bom. Gente, eu estou conversando com a doutora Ana Luísa, ela que é enfermeira e está coordenadora de imunização da Secretaria de Saúde do município de Juazeiro do Norte, ela que nos abrilhanta hoje, nos proporciona uma aula sobre vacinação aqui no programa Café com Leite. Doutora, observei que se nós ramificássemos talvez por tipo de vacina, como a HPV que a senhora falou agora por último, mas dentre outras, se nós tivéssemos enveredado por cada uma vacina, daria um programa. Sim, mais detalhado, né? Mais detalhado. Mas aí o nosso objetivo é dar o recado às pessoas, sabe? É dizer, tome a vacina, é importante, salva vidas, sabe? Conscientizar a nossa população do quanto a vacina ela é importante, do quanto ela faz bem. Só faz bem. Só faz o bem. Só faz o bem. O quanto ela evita doenças imunopreveníveis, sim, o quanto ela salva vidas. Então, assim, a gente falar de vacinas, por isso que eu falei ao senhor, se eu passasse o dia inteiro aqui falando de vacina, ainda não era suficiente, porque é um tema muito bom. Com certeza. Agora eu preciso fazer um intervalo, quero lhe oferecer um cafezinho no meu intervalo, pode ser? Pode. Então, eu volto já, tá bom? Certo. E você, fique ligado, nosso intervalo é rápido, é só o tempo daquele cafezinho e da água mineral São Geraldo, eu volto já já. Falei que era rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo, mas agora eu quero agradecer a doutora por esse momento muito oportuno. Doutora, muito obrigado, viu? Deus lhe abençoe, sucesso. Continue com essa sua paciência, essa sua sabedoria para proteger mais vidas. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, Leite, pelo espaço, pela disponibilidade. E estamos sempre à disposição aqui da TV e de vocês e também da população. Que bom. Eu vou bater mais na sua porta para a gente conversar um pouco mais sobre outros temas, tá bom? Excelente. Qual é o nome do seu filhinho? Benjamin. Benjamin, tá vacinado? Em dias. Rigorosamente, doutora? Rigorosamente. Olha que eu vou na sua casa e vou pedir a carteirinha de vacinação. Rigorosamente. Não tem história de choro. Chorou, mas é pro bem. Chorou, mas é pro bem. É pro bem. Tem que tomar vacina. Parabéns. Obrigada. Tá. Muito obrigado mais uma vez à doutora Ana Luísa, que abrilhantou o nosso programa de hoje. E obrigado também à dona Terezinha e seu esposo lá no bairro Pernambuquinho, em Caririaçu, Dedé Pintor, avô de Johnny, estagiário lá do Hotel Café com Leite. O Dedé Pintor é fã do Café com Leite. Seu Dedé, muito obrigado, viu? Pelo carinho aí da sua audiência. Senhor Cícero Carlos, no sítio Poções, dona Lindaura, na rua São Benedito, Francisca Lima, no bairro Tiradentes. Dona Lindaura é a mãe de Wesley, Jailson, em Missão Velha, o pessoal lá da Montarte, lá no Monte Alegre, pessoal do Hotel Café com Leite, olha, mandaram aí um alô pra gente também, da Pousada Sombra de Joá, que bom. Queria pedir a você também que nos acompanhou até agora, obrigado pelo carinho da sua companhia, lembre-se, @pcafé-com-leite, leite com 2T, viu? P Café com Leite, programa Café com Leite, ou @TV Café com Leite. Nos siga nas redes sociais, assista todas as edições do programa lá no site tvcafécomleite.com.br. Você assiste esta e todas as nossas edições estão lá disponíveis para você assistir, tá? Eu vou ficando por aqui. Lembre-se que de segunda a sexta-feira nosso programa é regional. Agora aos domingos às 23 horas, não vá dormir sem se deliciar de um cafezinho maravilhoso, na minha companhia e de um bom entrevistado. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, tchau, até lá!